Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto virtual da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Hoje é domingo, 29 de novembro, já passamos do Dia de Ações de Graças, que foi na quinta-feira. Estamos reunidos aqui em mais um culto virtual. Excepcionalmente hoje o nosso culto estará sendo somente virtual. Estejamos em oração pela família do nosso pastor, que está resguardada, aguardando os testes, que nós possamos continuar nos cuidando, continuar nos resguardando e pedir a Deus que nos auxilie e que nos proteja. Então, todo domingo nós temos o nosso culto virtual aqui às 7 horas da noite. Nós temos também o nosso culto presencial na igreja, retornando assim que possível. Se você frequenta o culto presencial, fique atento aos avisos nos grupos de WhatsApp da igreja. Toda segunda e toda quarta-feira nós temos as nossas reuniões de oração. Elas são feitas através do aplicativo Zoom, na segunda-feira às 2h30 da tarde e na quarta-feira às 7h30 da noite. Terça e quinta, nosso pastor tem horários reservados para que você possa conversar com ele. E todo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, acontecendo tanto para adultos e adolescentes no aplicativo Zoom, e a nossa Escola Bíblica Infantil aqui no YouTube. Se você deseja contribuir com a nossa igreja através dos seus dízimos ou de ofertas, os dados bancários vão estar aparecendo aqui. Vocês também poderão conferir os dados aqui embaixo na descrição do vídeo, onde terão outras informações, tudo o que acontece na nossa igreja, os avisos, músicas, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça o seu login no YouTube, clique no botão de se inscrever, compartilhe o nosso vídeo, curta os nossos vídeos e, mais uma vez, seja abençoado pela palavra, seja abençoador através da sua vida com as outras pessoas. Cultue ao nome do nosso Deus e seja bem-vindo em nosso meio. Boa noite, irmãos. Nós vamos louvar o nome do Senhor agora, nos relembrando que na última quinta-feira é comemorado o Dia de Ação de Graças. E nessa semana nós temos passado por muitas lutas e muitas tribulações dentro da nossa igreja, fora, com as pessoas ao nosso redor, cada um com a sua luta, cada um com a sua dificuldade. Eu gostaria de ler um texto, um salmo de Davi. No salmo de número 59, Davi fala dos inimigos e das aflições que ele tem enfrentado. Nos versículos 16 e 17, ele vai dizer o seguinte: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. O nosso Senhor, Ele mesmo nos momentos de grandes dificuldades que enfrentamos, nos momentos de grandes aflições, quando nos colocamos em situações muito difíceis, fora do nosso controle, ou quando mesmo as causamos, nós devemos nos colocar diante de Deus. Se estivermos errados, pedir perdão a Ele, nos prostrar diante dEle, mas independente da situação, devemos louvar a Ele. Devemos engrandecer o nome dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido nosso alto refúgio. E é por isso que nós vamos agradecer a Ele. Se você acha que não tem motivos para agradecer ao Senhor nessa noite, saiba que você tem. Ele morreu por você, Ele deu vida para você. Isso já é motivo suficiente para agradecermos ao nome do nosso Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo
quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Glórias ao nome do Senhor, que é fiel e não falta com as suas promessas, não falta com a sua palavra. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel à sua palavra. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas,
uma noite inteira chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, me encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não deixa nos faltar nada, Senhor Deus. E nós queremos nos colocar diante de Ti, como igreja reunida aqui, Senhor Deus, para entregarmos louvor e adoração ao Teu nome, para consagrar a nossa vida diante do Senhor. Te somos gratos, a Deus, por tudo que vivemos e que passamos, por maior que sejam as dificuldades, por maior que as montanhas sejam, nós sabemos que o Senhor pode movê-las, ó Deus. O Senhor pode tudo, Senhor Deus. Nós sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor não falha com as suas promessas. Por isso nós te louvamos, nós te engrandecemos o nome, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, eu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ó Pai amado, querido, nos ajuda, Senhor, a cada dia, Pai, adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, independente das circunstâncias em que estivermos passando, Senhor. Porque o Senhor é o nosso forte refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que nos guarda de todos os maus, de todo perigo, é aquele, Senhor, que nos sustenta a cada dia. Por isso, nós te louvamos por tudo que tu és nas nossas vidas, por tudo, Pai, pela grandiosidade do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Obrigada por tudo. Não nos deixe nem um dia esquecer que o Senhor está conosco todos os dias, independente do que estivermos passando. Glórias a ti, Senhor. Glórias ao Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a adoração do teu povo que está em casa neste momento. Que o Senhor cuide, livre de todo mal, traga cura, Senhor Deus, aos que precisam de cura, cura física, cura espiritual, cura mental, Senhor Deus. Que o Senhor abra as escamas dos olhos, ó Pai, para que possamos enxergar aquilo que temos que mudar, ó Senhor Deus. Que o Senhor supra as nossas necessidades e nós te louvamos, ó Deus. Apesar das circunstâncias, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Para a glória do teu nome que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tomara que você esteja bem aí dentro do conforto da sua casa, neste final de semana, onde excepcionalmente nele nós não temos o nosso culto presencial. Já retomamos os nossos cultos, alguns irmãos têm participado, mas por conta
do isolamento que eu e a minha família precisamos ter nesses dias. Nós estamos apenas tendo o nosso culto virtual aqui, mas que você aí do conforto da sua casa esteja à vontade, ao mesmo tempo atento à palavra do Senhor. Gostaria de fazer uso, mais uma vez, pela terceira vez no mês de novembro, do Evangelho de Mateus. Terceira mensagem pregada em Mateus, só nesse mês, hein? Sem contar os outros. E o segundo texto ainda dentro do Sermão do Monte. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler o texto do verso 43 até o verso 48. E o texto nos diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, esse é um texto muito profundo, é um texto onde nós precisamos fazer uma reflexão muito séria em relação à nossa conduta, em relação a como nós lidamos, né, com as notícias que chegam até nós. Nós temos percebido um aumento muito grande na insegurança das pessoas, nós temos percebido o amor, a falta de amor nos relacionamentos. Entra em uma rede social e você vai ver qualquer assunto é motivo de briga. Essa semana, para vocês terem uma ideia, para deixar de falar apenas da Covid, eu vi a notícia, triste notícia da morte, né, do Diego Armando Maradona. E aí, gente, foi ver uma notícia dessa e já ver discussão sobre a morte dele. A gente ri para não chorar, mas até um assunto desse tinha gente concordando com a morte e gente discordando. E gente concordando com quem concorda e discordando de quem discorda. E um balaio de gato, uma confusão. Tudo é motivo de briga, tudo é motivo de discórdia, tudo é motivo de dizer que o outro está errado, tudo é motivo de mostrar o ódio, de enfrentar a situação com ódio e mostrar que se está enfrentando determinada situação com ódio. É na política, no mundo dos esportes, né? É também dentro da sociedade nessa questão da Covid. Fica em casa, não fica em casa. E aí quem é favorável a ficar em casa briga e muitas vezes sente ódio de quem sai e vice-versa. Então a gente está num mundo completamente maluco, um mundo muitas vezes largado, né, à própria sorte. Um mundo que de fato está em trevas e precisa de luz. E Jesus ele diz isso, e é interessante a gente perceber que estas confusões, essa situação, né, de nervos à flor da pele por conta de opinião, não é algo dos nossos dias, já acontecia nos dias de Jesus, a gente vai ver isso. O texto começa a dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que está no verso 43, não é? É muito interessante a gente perceber o que o ódio, né, o que o menosprezo de um ser humano pelo outro ele faz. Porque aqui o Senhor Jesus ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito. E ele menciona a Bíblia e ele menciona também a maneira, né, em que as pessoas interpretavam a passagem bíblica. Porque se você olhar, muito provavelmente Jesus ele estava fazendo menção de Levítico 19, verso 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então o Senhor Jesus, muito provavelmente, estava fazendo uso desse texto, que está lá no livro da lei, Levítico capítulo 19, verso 18. Mas se você percebeu bem, né, Mateus 5,43 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E daí você pesquisa, mas de onde que vem odiar o inimigo?
odiar o inimigo não está em Levítico 19:18, que eu vou ler mais uma vez. Não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. O texto todo de Levítico 19:18, ele gira em torno do amor. Ele está dizendo o seguinte: você não vai se vingar. Só aqui a gente já tem lições preciosas, né, para a gente aplicar no relacionamento de uns pelos outros, de uns com os outros, hein? Olha, você, olha a sua postura, a postura muitas vezes completamente contrária à sua, mas muitas vezes vinda de irmãos, de pessoas que também foram alcançadas pela mesma graça que você foi. Mas pelo fato dela pensar diferente, muitas vezes a gente quer se vingar. E Levítico está dizendo, você não vai se vingar e você nem vai guardar ira contra os filhos do teu povo. Ao contrário disso, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O texto todo está girando em torno da questão do amor ao Senhor e o amor ao próximo. Você vai amar o próximo. Então, amar o próximo, que está também em Mateus, ele tem base em Levítico, mas odiar o inimigo não. Odiar o inimigo era um acréscimo colocado pelos maiorais da lei, pelos fariseus, pelos entendidos, por aqueles homens que menosprezavam os outros por conta da sabedoria deles, pela tradição, que muitas vezes é ruim, pela tradição que diz nós devemos fazer as coisas assim porque afinal de contas sempre foram feitas assim. E você já deve ter ouvido aquele velho ditado, aquela velha história, né? Uma pessoa conta uma mentira aqui, e conta outra lá, e conta outra lá, e a mentira acaba se tornando verdade. É isso que parece que acontece aqui. Pela tradição dos fariseus, eles ensinavam o povo também a odiar o inimigo. Mas Jesus está dizendo não, né? Vocês não vão ser marcados pelo ódio. Vocês, à luz de Levítico 19:18, vocês não vão se vingar, vocês não vão guardar ira entre vocês. Eu sou o Senhor, é o que está em Levítico. Só que quando a gente lê o verso 43, salta para nós uma grande pergunta. Eu queria que você tivesse atenção. Qual grande pergunta é? Se o texto está dizendo amarás o teu próximo, quem é o meu próximo? São as pessoas que vivem dentro da minha casa? É a minha família? É a minha igreja? Quem são os meus próximos? Quem é o meu próximo? São aqueles que têm a mesma nacionalidade que a minha? São as pessoas que vivem na mesma cidade que eu? Aí a gente entra para perceber o que Jesus quer mostrar acerca disso. Porque quando Jesus ele sobe ao monte e ele se assenta e os discípulos se aproximam dele, olha lá o capítulo 5, comecinho, e ele passa a ensinar os discípulos, já existia muita animosidade entre as pessoas. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, de pessoas se dividindo em grupos, em guetos, né, se dividindo por conta da sua visão política, por conta da sua fé, se dividindo por conta da sua questão musical, ou também outras questões culturais. As pessoas se dividem, as pessoas, né, elas gostam de estar ali com pessoas que pensam completamente iguais a elas, e muitas vezes essa mentalidade de gueto vai fazer com que se gere um ódio por quem pensa diferente. Olha só para o que está acontecendo na política. Mas, na questão do texto, quando Jesus aqui ele está ensinando isso, isso também acontecia. Quando ele pergunta quem é o meu próximo, o israelita ele poderia pensar o seguinte: é somente o israelita? Outro poderia dizer, não, é o israelita e o prosélito. O que é o prosélito? É a pessoa que se converteu, né, a uma religião. Então, o israelita ele dizia, não, sou só eu. Aí o outro ele vai pensar, não, o prosélito também será que é o meu próximo? Se o prosélito for o meu próximo, mas no caso, que tipo de prosélito? O genuíno, ou seja, o não israelita, mas que pelo batismo e circuncisão ele foi transformado em judeu, ele foi feito em judeu em todos os aspectos, com exceção de literalmente ele poder ser considerado ali um filho de Abraão. Então quem é o meu próximo? Ou eu deveria incluir todos os prosélitos? Então já existia esse problema, né, dessa divisão entre as pessoas. Uma má interpretação que era difundida pelos fariseus, ela fez com que um muro fosse
erguido entre as pessoas não estão mais unidas, as pessoas estão divididas. Olha para o que está acontecendo nos nossos dias, né? Daqui a pouco a gente vai comentar mais um pouco acerca disso. Existiam outros muros ainda, fazendo outros tipos de divisão. O meu próximo é o judeu. Não, mas será que o gentil também faz parte? O judeu, eram aqueles que demonstravam amor uns pelos outros, mas o judeu em relação ao gentil, ele demonstrava ódio, ele odiava o gentil. E ainda, outra divisão, as pessoas poderiam pensar, não, o meu próximo é o israelita, mas depende da categoria dele, ele é o bom israelita. Quem que era o bom israelita? Eram os escribas, os fariseus. Não, mas o mau israelita, ele não é o meu próximo. Quem eram os maus israelitas? Eram os publicanos e as pessoas que eram renegadas da sociedade. Em geral, toda aquela ralé que não conhecia a lei era considerada também como fazendo parte ali do grupo dos maus israelitas. Ou seja, pessoas eram menosprezadas pela questão da falta de conhecimento da lei. Então, perceba, o fariseu olhava para aquele publicano, olhava para aquela pessoa simples e dizia assim, não, ele não é o meu próximo, ele é uma pessoa de categoria inferior. Isso tem acontecido hoje, e hoje, se a gente pode mencionar judeus e gentios, né, olhando aqui para o texto bíblico, hoje as pessoas fazem divisões. Existem os crentes, os descrentes. Dentro dos crentes existem os evangélicos reformados. Mas e os católicos? Existem os bolsonaristas e os petistas. Ou você poderia trocar bolsonaristas por pessoas cheias de ódio e petistas, todos os corruptos. Então perceba como que nós vamos dando nome às pessoas, nós vamos colocando elas em categorias que são diferentes das nossas. Eu não sou como aquele que é bolsonarista. Você entendeu? Por quê? Porque ele é a favor do presidente, como se todo mundo adorasse o presidente. E você bem sabe que não é assim. E aí ele vai olhar para aquele outro e vai falar, não, mas olha, eu também não sou um petista, eu não sou um corrupto. Então, o que tem acontecido hoje? O ódio tem sido fomentado de tal forma que as pessoas estão cada vez mais isoladas dentro dos seus guetos, dentro das suas aldeias. E elas mesmas não precisam construir um muro, porque elas já não olham mais umas para as outras. A coisa está tão assim que dependendo da cor da camisa que você sair na rua, as pessoas já dizem, este é de ideologia tal, ele é contra isso, ele é a favor daquilo. Está difícil. Só que tem uma questão, quando Jesus ele está dizendo aqui, ele diz o seguinte, olha, dentro do Sermão do Monte, que ame o teu próximo e odeie o teu inimigo, é o que vocês estão ouvindo, mas eu digo a vocês, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Ou seja, ele enfatiza o amor em detrimento da vingança. Aqui nós temos um outro problema. Alguém poderia me ouvir aqui, né, e nem se preocupar em ouvir o resto da mensagem e dizer, esse é daquele que diz que crente é só amor, mas Deus também é justiça. Eu estou dizendo isso porque é o que tem acontecido nos nossos dias. As pessoas nem têm tempo, ou quando elas têm tempo, elas não têm nenhum interesse em ouvir o ponto de vista da outra pessoa, do próximo. Ela já considera por algumas poucas palavras que esse aí eu não devo ouvir, esse aí eu não ouço mais. Você entendeu? E aí muitas vezes ela mesma vai começar a construir um muro entre essa pessoa que pensa diferente e ela. E aí, como é que a gente faz para obedecer Jesus nesse contexto? Interessante que quando a gente olha para esse verso 44, eu gosto muito de um comentarista bíblico que chama William Hendrickson, e olha o que ele diz. Se hoje nós pensamos que nós estamos enfrentando muita dificuldade pela questão de sermos cristãos, ele diz o seguinte sobre Jesus: foi em um ambiente excessivamente estreito, exclusivista e intolerante que Jesus desenvolve o seu ministério. Eu vou ler mais uma vez. Hendrickson fala acerca de Jesus e diz que o que o Senhor Jesus enfrentou? Um ambiente excessivamente estreito, exclusivista e intolerante. Foi no meio desta
situação, dessa circunstância, dessa atmosfera que Jesus desenvolve seu ministério. Então, quando Jesus ele diz o seguinte: eu, porém, digo a vocês, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que os perseguem, ele está sendo subversivo, ele está trazendo uma ideia completamente diferente, como se as pessoas ouvissem e dissessem: como assim? Ele está louco, olha o que ele está dizendo, ele está dizendo que nós temos que amar os nossos inimigos. Mas é exatamente isso. Mais uma vez, fazendo menção a Hendrickson, ele diz o seguinte, que a conclusão resultante desse texto, dessas palavras de Jesus, é que o primeiro que ensinou a humanidade a ver o próximo em cada ser humano e, portanto, a tratar todo ser humano com amor foi Jesus. Então essa questão dessa divisão de classes, essa questão nós temos ouvido falar muito nas últimas semanas da questão do racismo, né? E aí eu fico muito triste porque felizmente, graças a Deus, muitos dos meus amigos e dos melhores amigos, eles são brancos, eles são negros, eles são asiáticos. Eu nunca tive problema com isso desde pequeno. Mas eu já fui chamado de racista por não concordar com alguém dizendo algo sobre o assunto. Então a pessoa percebe que você tem um ponto de vista um pouco diferente e já sai dizendo que você é racista, que você não demonstra amor pelos outros, muitas vezes sem nunca ter sentado comigo para tomar um café. E é isso que tem acontecido, já deve ter acontecido isso com você também. Antigamente eu me lembro de que a grande divisão de categoria entre as pessoas, quando eu conseguia correr um pouco, jogar bola ainda, era entre os corintianos e palmeirenses. Aí tinha muita brincadeira, tem até hoje, mas a coisa vem tomando um outro rumo, um outro sentido. Quando a gente brincava lá entre o Corinthians e o Palmeiras, quando a gente brinca até hoje, seu time ganhou, ó lá, tomou um frango de novo, ó, aquele goleiro é um frangueiro. Meus irmãos, hoje as pessoas estão com ódio dentro do coração, e parece que usam o teclado do seu computador, do seu notebook, para expor todo esse ódio, para dizer que ela é a única que tem uma opinião que deva ser valorizada, e ai de quem se levantar contra. Então é muito interessante, olha o que o pecado faz. Até nesse momento onde nós estamos isolados, por conta da Covid-19, nós nos isolamos mais ainda, por conta do nosso ego ferido, que muitas vezes não aceita ninguém que se levante contra uma ideia nossa. E aqui a gente vê Jesus dizendo, eu, porém, eu digo a vocês, amem os inimigos de vocês e orem por aqueles que os perseguem. O que Jesus está ensinando aqui? Porque no verso 45 também ele vai dizer, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. E o que ele está ensinando aqui? O que Jesus está ensinando? Que cada um de nós devemos demonstrar quem é o próximo. E nós somos próximos uns dos outros. E o nosso próximo muitas vezes é aquele homem carente, que não tem condição de nada. E Jesus ele está dizendo, não, o próximo não é apenas aquela pessoa agradável de você ter contato, mas o próximo é todo aquele que está ao teu redor. E é muito interessante Hendrickson fazer aqui a ligação do ensino de Jesus em relação ao homem carente, porque ele menciona Lucas 10, 36 e 37. E o texto diz assim, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? O texto do Bom Samaritano, verso 37 diz, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhes disse, vai e procede tu de igual modo. É o que a parábola que Jesus conta, ela diz, vai tu e procede de igual modo. Quem usou de misericórdia para com ele, de fato, é o que pareceu para aquele intérprete da lei o próximo dele. Quem desses três o homem que agiu com misericórdia? Este agiu como se aquele outro ser humano de fato ali precisasse de ajuda, se aquele outro ser humano ali ele foi enxergado por ele, os outros passaram de largo. E é isso que Jesus ele está ensinando, e vai tu e procede de igual modo. Então o que o Senhor está ensinando é que nós precisamos entender que entre nós não devam existir essas barreiras, não deve existir essa separação. E aqui, meus irmãos,
para a gente colocar em prática isso aqui é muito complicado, porque o que o Senhor Jesus está dizendo é que o caminho que Ele tem para nós é muito mais importante do que as convicções que nós temos. Tem gente que não vai mais para a igreja, porque o pastor da igreja tal ali, ele é favorável ao governo, ou senão ele é contra o governo, não vou mais. Não, eu vou porque teve um irmão lá que fez um comentário na rede social contra o candidato que é do partido que eu votei. Né? Não, eu não vou mais ali porque sobre o assunto tal tem uma pessoa lá que disse que é assim e eu acho que é assado. Olha só como as pessoas se menosprezam. Olha só como que nós muitas vezes caímos no erro dos fariseus, dos letrados na lei, dos religiosos que não conheciam Jesus. E muitas vezes nós achamos que o conhecimento que nós temos é o único que vale, a opinião que nós temos é a única que deva ser considerada. E Jesus está dizendo não, porque vocês estariam fazendo o que apenas os gentios fazem, aqueles que não têm conhecimento. Eu estou chamando vocês para um caminho diferente. O verso 45 também tem algo muito interessante para nós, que ele diz o seguinte, depois de explicar: ame os inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. O que Jesus está dizendo aqui? Ele não está dizendo que nós devemos obedecer esse versículo para sermos filhos de Deus. Não, porque a salvação ela não se dá por obras, a salvação se dá pela fé, pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que Jesus ele está dizendo aqui é algo muito simples. Ele está ensinando o seguinte, que o comportamento daquele que foi regenerado, o comportamento daquele que recebeu fé, é o que confirma o fato de ele ser uma pessoa de fé. Não são as nossas palavras que confirmam que somos discípulos de Jesus, são as nossas atitudes. E aí eu quero que você pare por um instante e perceba o seguinte: o que tem acontecido hoje? Você tem uma rede social, ela tem 1000 pessoas lá na sua rede social. 300 são evangélicas, 100 são católicas e as outras não têm fé nenhuma. E aí a pessoa que não tem fé nenhuma, ela olha para você e sabe que você é membro da igreja, mas ela só vê ódio nas suas postagens, nos seus comentários, só vê intriga, só vê briga. Então, ela pensa o que acerca de você? Ela está percebendo que ela não está lendo apenas as suas palavras, ela está percebendo ali as suas características, o seu comportamento. Imagine um vizinho que sabe que você é crente em Cristo Jesus, mas ele escuta toda noite você aos berros com a sua esposa, tratando ela com uma incrível falta de respeito. Pastor, mas não tem isso. Nas igrejas tem, infelizmente tem. Ou senão você imagina que ele perceba que você é completamente descontrolado na bebida e toda hora você está grandemente alcoolizado. Então, meus irmãos, o que Jesus está ensinando aqui, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, por quê? Porque os filhos imitam os pais. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, eu estou dizendo para vocês amarem os inimigos, e vocês orarem por aqueles que perseguem vocês, porque vocês imitam o seu pai, e o seu pai é aquele que valoriza o amor. Olha só que, por exemplo, Paulo fala em Efésios 5, versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e imitem a Deus como filhos amados, e andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, se nós conhecemos o fato de que Deus é amor, o apóstolo João escreve isso, nós devemos ser reconhecidos por esse amor. Não devemos ser reconhecidos pela nossa braveza, não devemos ser conhecidos pela nossa falta muitas vezes de paciência, não devemos ser reconhecidos por outra coisa sequer, mas a gente precisa parar por um instante e perceber: as minhas palavras e o meu comportamento mostram de fato que eu tenho sido uma pessoa transformada por Deus a cada dia da minha vida. Meus irmãos, o desejo de Jesus é que nós sejamos reconhecidos pelo amor. Ele está dizendo, mais uma vez, lembra do texto de Levítico 19, verso 18, ele está dizendo assim: não guarde ira. Eu não quero isso para vocês, eu não quero que vocês fiquem brigando entre vocês, eu não quero que vocês fiquem aí quebrando as amizades por conta de opiniões, eu quero que vocês sejam reconhecidos pelo amor. O apóstolo João ele vai dizer o seguinte,
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor ele tem que ser aquilo que nos une. O amor tem que ser aquilo que nos faz entender que a nossa união, o amor mútuo, ele é mais importante do que as nossas decisões, do que as nossas opiniões próprias. Ter opinião é muito importante, mas até um certo ponto. E aí o texto vai continuar dizendo no verso 46 e 47. E aqui eu escrevi sobre esses dois versículos aqui, a conduta do religioso semelhante aos fariseus do tempo bíblico. Porque Jesus está dizendo, porque se vocês amarem os que vos amam, que recompensa tendes? Os publicanos não fazem o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ou seja, perceba que nós devemos nadar contra a maré. Se todo mundo está demonstrando aí a grande importância que se dá à própria opinião e o menosprezo dos outros, nós somos chamados a fazer a diferença. Se o mundo todo está vivendo aí à base de ódio, nós somos chamados a viver à base do amor de Deus, que se espelha nas nossas vidas, e da nossa vida tem que fazer diferença. Se nós estamos em um mundo completamente egoísta, se nós já estamos acostumados, irmãos, a passar por aquela pessoa deitada na rua sem ter o que comer e beber, e a gente não liga mais para isso, a gente precisa olhar para Jesus. Isso é muito sério. Ah, mas ninguém cuida, isso aí é obrigação do governo. Não, mas Jesus ele está dizendo, eu mando vocês amarem os inimigos. E quando a gente fala de inimigo, sabe quem que é o inimigo hoje? O inimigo é a pessoa que pensa diferente. Nas últimas semanas, por conta do fato ocorrido lá, e grandemente utilizado pela mídia, da questão do assassinato de um homem lá no Carrefour, eu expus ali algumas opiniões, e tem gente ali que olha, talvez para a diferença de opiniões, e a pessoa enxerga ali, esse é o inimigo. Então quem é o inimigo hoje? É quem pensa diferente. O inimigo não é apenas aquele que faz parte de um estilo de vida completamente contrário ao nosso. O inimigo não é aquele de uma outra nação que está em guerra com o nosso país. O inimigo é quem pensa diferente. Ah, pastor, mas eu não sou assim. Será? Será? Ah, pastor, mas eu não corro esse risco. Será? E como é que você considera aqueles que têm uma visão política, uma ideologia política diferente da sua? Como é que você considera pessoas que discordam daquilo que você fala e daquilo que você escreve nas redes? Como é que você tem lidado com isso? E se no verso 46 e 47 nós temos Jesus dizendo, não façam apenas aquilo que os publicanos fazem, ele diz no verso 48, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mais uma vez, o chamado no verso 48 é para imitarmos a Deus, é o nosso desafio diário. E mais uma vez eu lembro de Efésios, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Meus irmãos, Deus ele poderia simplesmente dizer o seguinte, vocês pecaram, eu dei uma ordem para o primeiro representante de vocês para não pecar, que senão ele certamente morreria. Mas o Senhor, o nosso Criador, quando ele percebe que o homem, que Adão, nosso representante, o nosso primeiro pai, ele peca, ele demonstra misericórdia. E aí é muito interessante a gente perceber, ele demonstra misericórdia por nós. A pergunta que eu quero fazer é por que nós não demonstramos muitas vezes misericórdia pelo próximo? E quem é o próximo? Então vamos olhar para Jesus. O próximo é todo aquele, independente de raça, de cor, de pele, independente de língua falada, independente do viés político. A igreja de Jesus é chamada a fazer diferença. E aqui eu quero encerrar essa mensagem trazendo uma reflexão para você enfrentar melhor esses dias e para você ler esse texto e refletir nele e trazer esse ensinamento para você e você tomar isso para a tua vida, para mudança de atitude, porque afinal de contas nós somos reconhecidos como filhos de Deus não apenas pelas nossas palavras, mas pelo nosso comportamento. O que nós fazemos em casa, o que nós fazemos quando estamos sozinhos, o que nós fazemos quando estamos com as pessoas, como nós lidamos com as adversidades, com pessoas que pensam, que têm ideias diferentes. O Senhor conhece e tem olhado para tudo isso. Pergunta, ele tem se agradado do que ele tem visto? Eu queria refletir com você
e trazer uma frase de cunho próprio. Ter opinião é bom e saudável, desde que a autodefesa da nossa opinião não nos leve a deixar de obedecer o caminho de Cristo. Eu vou ler mais uma vez. Ter opinião é bom e saudável. Nós temos opinião, isso é muito bom. O cristão, ele tem postura, a cosmovisão, a forma de enxergar o mundo deve estar diretamente conectada com a Bíblia. Mas é bom ter opinião desde que a autodefesa que nós fazemos dela não nos leve a nos afastar das pessoas e a eliminá-las da nossa vida porque elas pensam diferente de nós. Porque senão nós estaríamos agindo iguais aos escribas e fariseus que até viram Jesus, mas não entenderam quem ele era. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos faça sermos reconhecidos, mais uma vez citando João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É o desafio que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra que exorta cada um de nós, neste momento em que estamos assistindo essa mensagem, a amarmos, ó Pai, não apenas aqueles que são fáceis de amar, mas as pessoas que pensam diferente, que nem são inimigas de fato, mas que nós fazemos elas se tornarem as nossas inimigas pela diferença de ideias, pela diferença de convicções em assuntos, ó Pai, do dia a dia, do cotidiano. Tenha misericórdia de nós. Que o amor, ó Pai, seja a marca com a qual nós sejamos conhecidos e assim que estejamos, ó Pai, caminhando como os Teus discípulos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Fica o desafio para você e ler mais uma vez essa semana o Sermão do Monte. Que Deus te abençoe.